Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Boa noite! Eu resolvi abrir essa live de surprise, sem avisar ninguém. Hoje nós vamos conversar um pouquinho, vou trazer um pouco da leitura do Bhagavad Gita. Estou aqui com o Bhagavad Gita, esse na mão. Para falar do nosso tema preferido, né? Que é a voz autêntica, que é a voz, a nossa voz, tudo que a gente significa para o mundo, né? Tudo que nós somos. E aí eu vou ler algumas citações aqui para a gente refletir. Vamos conversar um pouquinho sobre a mente também, sobre como a gente lida com as situações do dia a dia, né? Bom, eu quero iniciar com uma frase. Eu estou aqui com o computador aberto, que eu escrevi algumas coisas aqui para eu não me perder, apesar de que muitas coisas que eu vou conversar aqui vai ser no flow, que é como eu gosto. Quem já me conhece, né, meus mentorados já sabem que eu vou no flow, na intuição. Eu gosto mais da ação, até da prática, do que das teorias, mas às vezes é legal também trazer um pouquinho de conhecimento teóricos, né? E aí eu quero começar recitando essa frase de Mark Twain, não sei se eu li certo aqui, T-W-A-I-N, Mark Twain, que diz assim: dance como se ninguém estivesse vendo, cante como se ninguém estivesse ouvindo, ame como se você jamais tivesse se magoado e viva como se o céu fosse na terra. Olha que lindo isso. Falando sobre
Viva intensamente. Viva cada momento como se fosse o único momento da sua vida. E muitas vezes a gente acaba não vivendo de forma intensa e com presença, porque nós estamos ali, perdidos, dando ouvidos à nossa mente, com as preocupações dos dias, com as responsabilidades que a gente tem, com as metas que a gente precisa cumprir. Enfim, todo dia a gente acorda com um monte de fala, um monte de coisas na mente e vai dormir também com aquela mente pesada, com tantas coisas ali, né? O Félix disse, bem isso, bora viver. É isso, bora viver como se fosse o único momento da sua vida, porque o que existe, na verdade, por mais que seja tão, é muito difícil compreender isso, né? De que só existe o agora. Que a gente tem a nossa mente que registra o passado e que sonha com o futuro. Então é meio, como assim só existe o agora? Se há 10 minutos atrás eu tava, sei lá, tomando um chá com a minha tia, né? Aquilo existiu também. Então é meio complicado a gente compreender, assim, com a nossa mente limitada, esse conceito do viver, só existe o agora. É que o agora, que agora eu tô conversando com vocês, tô conversando com você que vai me assistir essa live gravada depois, que para você vai ser o agora, é o agora que você tá assistindo. Mas isso potencializa essa ideia de viva em presença. Não fica dando ouvidos à sua mente do que aconteceu e o que está por acontecer. Isso é muito legal, é muito legal. E às vezes por conta dos nossos medos, por conta dos nossos preconceitos, a gente deixa de viver intensamente o que a gente precisa viver. O sonho da nossa voz, né? A gente deixa de viver por conta das prisões dos pensamentos, das ideias, das crenças que a gente tem. E aí, de gancho, eu trago para vocês um verso aqui do Bhagavad Gita, para quem tem o livro Bhagavad Gita, quem não tenha, por favor, todo mundo, todos, pelo menos uma vez na vida, precisa ler, se permitir ler o Bhagavad Gita, porque é uma ciência incrível. Todas as respostas que vocês buscam estão aqui nesse diálogo entre Krishna e Arjuna. Arjuna sendo a alma, Atma, e Krishna super alma, que habita em todos nós, essa suprema verdade que habita em nós, esse eu supremo, né? E aí, eu até anotei o sânscrito aqui, porque nessa minha versão não tem o sânscrito. Eu optei por ter essa versão aqui. Eu tinha antes aquele grossão de Prabhupada, que tinha um verso em sânscrito, tradução, palavra por palavra, tarará, mas viajando muito, acabava sendo muito pesado eu carregar tantos livros assim, né? Então eu consegui esse livro aqui, que é apenas os versos, só o diálogo. E ele é fininho, então eu consigo muito facilmente ler, reler, e tá sendo muito incrível. E então, mas aí eu peguei o sânscrito aqui, vou tentar ler o sânscrito aqui para vocês. Que é assim: Udare datmanatma, Udare datmanat. Tá rolando uma conversa ali fora e eu tô me desconcentrando. Tem uma melodia. Normalmente o sânscrito tem uma melodia. Vamos lá, vou tentar me concentrar aqui. Tá vendo como a mente ela é dispersa? Udare tatmanatmanam atmanam lavasadare atmaivahi atmano no bandur atmeva ripuratmana. E aí fala assim, eu vou ler a tradução que eu encontrei
ali porque é a mesma coisa, mas depois a gente vai conversar sobre isso. Fala assim: eleva-te por meio do teu próprio ser, não te deixes rebaixar, pois o ser é o amigo de o seu ser é o amigo de si mesmo, assim como pode ser seu próprio inimigo. E aí, na verdade, na tradução que a gente conhece, é dito assim, que fala a mesma coisa, só que ali está falando sobre o ser, porque nessa tradução em sânscrito, Atma é a alma, é o ser. Mas aí tu vai numa tradução mais popular, assim, e aí fala: uma pessoa deve se elevar com sua própria mente e não se degradar. A mente é o amigo do ser condicionado e seu inimigo também. Eu gosto de trazer esse verso que fala, né, que a mente ela pode ser seu maior amigo ou seu pior inimigo. E realmente, de fato, né? E a mente é muito poderosa, a gente cocria muitas coisas com a mente. E aí fala, né? Cuidado, cuidado com que você alimenta a sua mente, porque ela pode ser sua maior amiga ou pode ser sua pior inimiga. Tem um outro verso que fala sobre que a mente, ela é mais fácil controlar o vento do que controlar a mente. Olha isso. Então, quando a gente lê isso, a gente pensa, nossa, então é quase que impossível controlar a mente. E na verdade a mente, se tu deixar, se você se deixar controlar por ela, você vira uma marionete na mão da tua mente, né? Na verdade, os mestres falam assim, você tem que saber jogar com a sua mente, entendeu? Tem que ser amiga da sua mente, trocar ideia, falar com ela, para que ela possa fazer suas vontades e não você as vontades dela. E essa mente agitada são essas falas que vêm do externo, que vêm do medo, que vêm das crenças, que vêm, enfim, dessas vozes que a gente ouviu, tanto na infância quanto até agora, né? Nas preocupações do dia a dia, a gente fica ouvindo um monte de vozes, a gente fica se agitando muito com isso, criando um monte de história. E aí, por isso que é importante a gente aliviar a nossa mente. Buscar a meditação é muito importante por isso, né? Buscar meditar, buscar exercícios, buscar ferramentas, né, como o canto, como os mantras, como a respiração, para desacelerar essa mente, para aquietar essa mente, para que a voz do eu real, supremo, ele possa emergir, ele possa se manifestar, ele possa se manifestar para você, que você possa ouvir essa real voz, que é a voz que é teu guia mesmo, que vai te guiar mesmo, né, de verdade para o caminho que você tem que ir, que é a voz da tua essência. E aí por isso que eu também decidi, assim, eu trabalho com isso, né, dentro das minhas mentorias, dos grupos que eu faço, às vezes as pessoas se confundem, acham que é aula de canto, mas na verdade não é, né, é um grupo terapêutico mesmo, e a gente trabalha muita questão da meditação, das respirações, desse silenciar da mente, para poder ouvir e fortalecer essa voz externa que é tua, porque a gente cresceu todo o tempo afirmando a voz do outro, aceitando a voz do outro, se condicionando à voz do outro e se perdendo de si mesmo, né? E aí, para a gente resolver isso, a gente precisa criar momentos para a gente, né? Eu parei aqui porque me veio a lembrança que hoje à tarde, né, eu estava caminhando aqui, porque eu tô na cidade onde eu nasci. Essa casa aqui onde eu tô é a casa da minha tia, mas antes disso, aqui era só pé de fruta. E atrás, mais para trás, era a casa da minha avó, que me criou, né? Considerava ela minha mãe, porque ela me criou como mãe, né? Mas agora, depois de algumas constelações, eu preciso trabalhar essa ideia de que é minha avó e não minha mãe, enfim, outras camadas. E, e aí eu caminhando por aqui, eu lembrava, nossa, eu brincava nesse mato tudo.
Eu corria por esse mato tudo, subia em árvore, cantava e dançava e me expressava por aí tudo. Porque, contando um pouquinho aqui da minha história, né? Eu cresci junto com a minha avó, tudo, né? Meus tios, assim e tal. Só que era uma vida difícil, né? Era uma vida difícil, bastante escassez, né? Era uma vida assim, que tinha muita briga, muita coisa assim. Então foi uma infância com bastante conflituosa, né? Eu não podia me expressar realmente, até porque eu sempre fui uma pessoa muito expansiva, né? Acho que vocês já perceberam, né, que eu sou muito expansiva, muito expressiva, eu sou faladeira. Aqui eu falo pouco até. Mas imagina isso dentro de casa, uma pessoa que não para quieta, que fica sempre querendo criar, criar, criar. Então eu acabava sendo bastante oprimida, assim, né? Tipo, fique quieta, meu Deus, não cala a boca nunca. Tipo, eu era muito reprimida por conta disso. E aí eu lembro que quando eu comecei a entender que, bom, eu não posso fazer aqui dentro, mas eu posso fazer lá fora. Então eu criava momentos, situações, né, quando eu saía, ia pro mato, e aí eu gastava toda a minha energia possível, né, cantando, dançando, subindo em árvore, criando histórias, eu criava muitas histórias, né, e na maior parte do tempo eu brincava mais sozinha, numa boa fase, depois eu tinha meus primos também, mas eu lembro que eu ficava bastante sozinha nos matos, né? Eu gostava de explorar isso, assim. E era um momento, e foi um momento muito importante, onde eu ativei isso dentro de mim na minha infância. Aí depois, né, eu fui crescendo e tal, mudei de cidade, fui pra cidade grande, eu já tinha, aí eu comecei a perder um pouco esse momento meu. Já não tinha mais um mato para correr, tipo assim, né? E aí, essa lembrança me trouxe assim uma reflexão, né? Como é importante a gente ter um espaço nosso, um momento nosso para, daí eu vou voltar aqui à frase que a gente leu no início, né? Para dançar como se ninguém estivesse vendo, para cantar como se ninguém estivesse ouvindo, para amar como jamais ninguém estivesse mais, para viver aquela intensidade no meu momento, para ter esse momento. E aí eu sei, né, que cada pessoa tem a sua realidade, às vezes, ai, como é que eu vou fazer isso? Eu não tenho momento para mim, eu tenho filhos, eu tenho marido, eu tenho trabalho, eu tenho estudo, é tudo junto e eu não consigo nem respirar. E aí quando eu paro para pensar assim, eu sei que cada pessoa está no seu processo, mas eu trago assim, que às vezes eu mesmo, né? Eu também, às vezes, claro, cada pessoa no seu processo, mas às vezes eu também tenho vários conflitos internos de me perceber assim, correndo atrás de uma coisa que, tipo, por que que eu tô correndo tanto atrás disso? Por que que eu tô usando o meu tempo tanto para tantas coisas, assim? Será que não tem uma parcelinha desse tempo para mim? Será que eu não sou digna o suficiente? Será que eu não sou merecedora o suficiente para ter, sei lá, uma horinha, meia horinha por dia só para mim? Ou um dia para mim na semana só para mim? Ou meio período? Será que eu não sou merecedora desse momento só meu? Onde eu vou me conectar comigo, onde eu vou conectar com a minha essência, onde eu vou me conectar com a minha voz, onde eu vou fazer o que eu quiser fazer, onde eu vou silenciar? Será que eu não posso ter esse momento só para mim? Por quê? Por que correr tanto atrás de coisas? Por que correr tanto atrás de. Entende? Então, são reflexões que a gente precisa fazer, né? E eu fiz nessa tarde aqui pensando que importante foi para mim ter esse momento, esse lugar para mim, para eu poder me expressar do jeito que queria me expressar. E aí eu deixo isso para vocês, nessa reflexão. Busque.
um momento só para vocês, nem que seja meia hora por dia. Se deem esse momento só para vocês, mas não é para ficar lá assistindo TV, mexendo no celular, não. Para colocar o pé na terra, para fazer algo que dê prazer, para aprender uma coisa nova, para se conectar com a voz, para meditar, para ouvir, não sei. Um momento que seja só seu, onde você fez todas as escolhas que vocês queriam fazer. Um momento que não teve pitaco de mais ninguém, só seu. Só seu. Enfim, eu trouxe vários pensamentos aqui, talvez um pouco tudo meio que embolado um dentro do outro, mas é isso, essa é a minha expressão, essa é a forma como eu me expresso. E então, que a gente possa ficar com essa frase aqui, repetindo ela para internalizar assim mesmo dentro da gente. Dance como se ninguém estivesse vendo. Cante como se ninguém estivesse ouvindo. Ame como se você jamais tivesse se magoado. E viva como se o céu fosse na terra. Viva intensamente como se o céu fosse na terra. Aí eu já vou emendando uma coisa na outra, né? Porque isso me fez pensar assim, eu gosto muito de ler, enfim, livros até religiosos também. Boa noite, tia Neia! E, e aí, principalmente no cristianismo, né, que acredita que tem a fé de que existe céu e inferno, enfim. E aí eu parando para refletir assim sobre essa questão do céu e inferno, nós cocriamos o céu e o inferno. E aí conectando com isso que eu falei, né? Viva como se o céu fosse na terra. Porque sim, tem muitas pessoas que já vivem uma vida infernal. E tem muitas pessoas que já vivem o seu céu na terra. Não esperar morrer para ver o que vai acontecer. É o agora. É cocriar a vida que você quer agora. Você quer viver o inferno ou o céu? O que se escolhe? Não é depois da morte, é o agora. O depois vai ser só uma consequência daquilo que você escolheu agora. Das suas escolhas agora. Não tem como plantar batata e colher maçã, entendeu? É muito. Chega a ser muito lógico isso, né? Mas claro que a gente vem de uma cultura diferente, onde, enfim, um conhecimento muito limitado, né? Muitas pessoas. Então, viva intensamente a sua verdade, mas só vai conseguir viver intensamente o som da tua voz se você souber realmente quem é ela. Se você reconhecer realmente ela, que é a sua alma, que é o seu eu supremo, que é o seu eu essência. Além das camadas, além das castas, além do medo, além da vergonha, além dos preconceitos, além das falas externas, além de tudo isso. Ok? Eu vou finalizar daqui a pouquinho, mas eu queria fazer uma experiência para quem está aqui comigo agora ao vivo e também para quem vai assistir depois. Eu quero trazer uma pequena meditação, assim, bem breve mesmo, uma experiência para você se conectar um pouquinho com você mesmo. Então, quem quiser fazer aí comigo, pode se colocar num lugar confortável, sentar um pouquinho, fechar os olhos, sentar de uma maneira
ereta, respira fundo. Quem quiser pode vendar os olhos, eu gosto de vendar os olhos. E vai respirando. Inspira pelo nariz, expira pela boca. Inspira, expira. Você percebe que quando você está inspirando, expirando, a tua mente ela tá ali, conversando, querendo te tirar do foco, trazendo várias falas. Mas você respira e vai se conectando com a sua respiração, vai se conectando com o ar que entra e sai pela tua boca. Conforme tu vai respirando, você vai percebendo que as falas da mente, elas estão desacelerando, elas estão se aquietando, se distanciando de você, estão passando, como nuvens que passam no céu. Você inspira. Conforme você vai respirando, conforme tu vai ouvindo o som da minha voz, você vai se sentindo mais relaxada, mais entregue, mais inteira. E as falas estão cada vez mais longe. E você vai percebendo o seu corpo, a sua atenção mais na presença, mais no estado presente, mais conectada com a sua respiração. Percebe que o seu ar ele entra e vai tocando cada parte do seu corpo e vai varrendo tudo aquilo que te pesa, como uma vassourinha. Quando tu inspira, tu percebe teu ar entrar, varrendo cada parte, cada peso, cada energia densa, vai varrendo, você solta pela boca toda aquela sujeira, todo aquele peso, tudo aquilo que não é mais você. Tu vai se concentrando agora a sua atenção no seu coração. Quem quiser pode colocar as mãos no peito. E vai ouvindo a batida do seu coração. Vai se concentrando na batida do seu coração. Vai percebendo o ritmo do seu coração. Vai percebendo o ritmo do seu coração. Você percebe que ele vai se acalmando. Ele se sente seguro. Você se sente segura. E aí você começa a trazer na sua tela mental, você vê ali, naquele ponto do seu coração, uma grande porta redonda verde com dourada. É a porta de entrada para o seu ser interno. Essa porta se abre e você adentra. E você se depara com uma sala, uma grande sala. O que você vê aí? Quais cores? O que tem aí nessa sala? Como você se sente estando aí? Quais imagens se apresentam para você? Quais símbolos? Talvez uma memória, uma lembrança. Talvez aspectos profundos de ti que você nem lembrava mais. Você vai trazendo o som da sua voz nesse lugar. Você pode começar trazendo um som calminho, como se estivesse embalando
uma criança. Vai entoando esse som. Vai deixando esse som reverberar todo o seu corpo. Você vai cantando nesse lugar, vai cantando as suas emoções e vai trazendo aos pouquinhos a sua voz para fora. Enquanto você canta, você observa como que o seu corpo reage. Enquanto você canta, você vai observando como a sua voz sai. Você pode abrir sua voz. Você vai deixando a sua voz sair, reverberar em todos os espaços, como ela quiser. Aqui não existe certo e errado, bonito e feio. Existe apenas o som da sua voz, que é teu, que é único, que ninguém pode tirar de ti. E você vai liberando as suas emoções, vai liberando todo peso, todo peso, todo peso, toda tristeza, toda angústia. Você vai liberando através do som da sua voz. Você vai observando o que ela quer, como ela quer soltar, e se permita soltar. Seja baixo, seja alto, seja agudo, seja grave. Deixa a sua voz dançar em ti. Vai observando esse som que sai. E aos pouquinhos, você observa o seu corpo se aquietar. Vai silenciando a sua voz. Vai guardando ela. Conforme você vai guardando a sua voz, agora você observa como que o seu corpo reverbera esse som. É provável que você se sinta mais leve agora. É provável que você perceba, assim, um pouco mais em paz, mais tranquilo. E com certeza mais conectada com você mesmo. E essa é uma prática que você pode fazer diariamente. Você com você mesmo. Quando estiver cansada, estressada, perdida, você pode separar 5 minutinhos, 10 minutinhos para se entregar para você mesmo. Vai respirando, vai voltando. Vai voltando para cá. Vai respirando. Depois você me conta como você se sentiu, como estão se sentindo depois da prática, quem fez, quem vai fazer. Essa é uma das práticas que a gente faz dentro do grupo terapêutico.
Então, cada semana no grupo Destrave Voz Autêntica, um grupo terapêutico onde a gente vai se conectar toda semana com a nossa voz. A gente vai acessar lugares mais profundos da nossa voz, onde a gente vai se desconectar da nossa mente, se desconectar daquilo que não é nós. E a cada semana adentrar um pouquinho mais numa camada que está aí desconhecida sua. Para que você possa se expressar com mais verdade, que você possa se expressar com mais liberdade, com mais coragem, com mais autenticidade. A sua voz, que é tudo que você significa para o mundo. Quando a gente se conecta com nós mesmos, tudo isso vai respingando no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos, em tudo. A gente não está mais preso às opiniões. A gente está apenas liberto para expressar realmente quem nós somos. Uma camada mais profunda, um ser mais profundo e real. Então eu me despeço aqui de vocês, depois dessa meditação, até eu relaxei aqui, ó, já tô pronta para dormir. Gratidão por quem esteve aqui comigo, quem passou por aqui e quem vai assistir essa live depois, gravada. Compartilhem com mais pessoas, compartilhem com quem precisa acessar um pouquinho mais esse lugar. E se você tiver interesse de participar do grupo terapêutico Destrave Voz Autêntica, entre em contato comigo, me manda uma mensagem aqui embaixo ou no direct, que eu vou te colocar na lista de espera. Assim que a gente fechar uma turma, a gente inicia, eu pretendo iniciar já início do mês. E vamos junto nesse mergulho da voz, ok? Gratidão, boa noite para vocês e até!